Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, ouçam o que diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Eu estou lendo aqui na Ara, Almeida, Revista e Atualizada. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Agora olha esta frase, olha esta sentença, olha esta fala de Deus: Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pai Santo, diante desse texto que acabamos de ler, pedimos a tua direção, a compreensão da tua palavra, e que o Senhor, em nossos corações, aplique as tuas verdades, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, em nome de Jesus, amém. Esta é uma passagem bastante conhecida, livro do Gênesis capítulo 3, os versículos 14 e 15. Versículo 15, inclusive, muitas vezes é citado até de forma, vamos dizer assim, exagerada, às vezes colocando com as nossas próprias palavras o que não necessariamente o texto está dizendo, ou a forma como está escrito. Mas isso mostra o quanto esse texto é bem conhecido. Não é um texto assim distante, desconhecido. É um texto bem familiar. Capítulo 3, versículos 14 e 15 do livro do Gênesis. E esta é uma passagem da Bíblia considerada como o primeiro anúncio do Evangelho. É chamado também de proto-evangelho, que é tradicionalmente interpretada como uma referência à pessoa de Jesus. Nós temos no capítulo 3, versículo 15, basicamente uma profecia. E a profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, significa que a semente da mulher derrotará Satanás, esmagando a cabeça da serpente. Isso também significa que o mal que sobreveio a Adão, Eva e os seus descendentes, este mal, serão extintos por este que vai esmagar a cabeça da serpente, ou como diz o texto, nas palavras do texto, vai ferir a cabeça da serpente. Nasceu aqui, meus irmãos e irmãs, uma grande expectativa. Nasce aqui uma grande expectativa que perdurará por séculos e milênios. A pergunta é, desde então, quem será este que ferirá a cabeça da serpente? Todo bebê recém-nascido a partir daqui era suspeito. A cada gravidez de Eva, uma expectativa ansiosa. A cada choro de um recém-nascido, a esperança de que poderia estar ali o cumprimento dessa profecia.
E a Bíblia registra para nós o nascimento de Caim e Abel. Nasceram Caim e Abel, mas as expectativas se frustraram logo em seguida, diante do perverso e cruel assassinato de Abel pelo próprio irmão Caim, que, manchado com o sangue do seu próprio irmão, virou um fugitivo pela terra. Veio Sete, terceiro filho nessa ordem de Adão e Eva. Nasceu de Sete Enos, mas estes tampouco eram os cumprimentos das profecias. As genealogias continuaram se estendendo, a descendência continuou se multiplicando. Nasceu Enoque, e Enoque é aquele homem que nós temos na Bíblia como homem que andou com Deus. E a intimidade de Enoque com Deus, o seu caminhar com Deus, foi tão extraordinário que o texto bíblico diz que Deus tomou Enoque para si. Ele foi trasladado, visto que antes da sua trasladação, diz a Bíblia, alcançou testemunho de ter agradado a Deus. Enoque foi trasladado, então não era Enoque o cumprimento desta profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Veio Noé, e a Bíblia dá testemunho de Noé, de que Noé era um homem justo, mas tampouco foi Noé o cumprimento da profecia. Não foram também os seus filhos. 3 eram os filhos de Noé: Cã, Sem e Jafé, mas tampouco foram eles. Nas páginas do Antigo Testamento, nós temos uma lista de homens tremendos na história, que foram protagonistas de grandes momentos na história da humanidade, na história do povo de Deus, na história de Israel. Podendo eu citar para vocês hoje de manhã Abraão, considerado o pai na fé, o grande ícone da fé, o patriarca Abraão. Abraão gerou Isaque com Sara, sua mulher. Mas não foi nem Abraão, aliás, Abraão, apesar de ser considerado o amigo de Deus, a Bíblia dá esse testemunho a respeito de Abraão, o amigo de Deus, o ícone da fé, esse grande representante como referencial de fé, mas foi repreendido por Deus. Ande em minha presença e ser perfeito, disse Deus a Abraão. Não foi Abraão, também não foi Isaque, também não foi Jacó, muito menos Esaú, nem José, nem Moisés, o grande legislador de Israel, o homem que a Bíblia diz que Deus deu testemunho a respeito dele, dizendo: eu falo com Arão e com Miriam por enigma, mas com Moisés eu falo cara a cara. Tamanha era a intimidade que tinha Moisés com Deus. Moisés era tão íntimo de Deus, que Moisés foi o único homem na Bíblia a desafiar Deus no bom sentido. Quando Deus disse: eu não ando mais com esse povo, eu não vou mais com esse povo. E Moisés disse: se o Senhor não vai, então não vou também sair daqui. Não nos deixe sair daqui, não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. Deus disse: eu vou mandar um anjo, mas a minha presença não irá. Moisés diz: não quero nada com anjo, não fiz acordo com anjo, não tenho compromisso nenhum com nenhum anjo. Respeito os anjos, mas eu não tenho nenhum compromisso, nenhum acordo com nenhum anjo. Nós só sairemos daqui se a tua presença for conosco. Deus apertou Moisés ainda mais e disse: Moisés, eu vou matar esse povo. Esse povo é de dura cerviz, esse povo não quer compromisso. Vou matar esse povo,
vai tombar um por um no deserto, e eu vou levantar de você uma nova nação. Se fosse eu, diria: isso mesmo, Deus, isso mesmo, exalta o meu nome, engrandece o meu nome. Moisés disse: não, se o Senhor vai matar esse povo, então risca o meu nome do teu livro. Não quero nenhum compromisso mais se o Senhor vai matar esse povo. Tamanha era a paixão de Moisés pela causa que ele havia abraçado, pelo compromisso que ele havia assumido. Mas também não foi Moisés. O cumprimento da profecia não estava em Moisés. Nenhum desses homens eram perfeitos para cumprir ou para o cumprir das profecias de Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 15. Nós temos na Bíblia homens como Josué, Gideão, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, mas nenhum desses homens eram qualificados para o cumprimento da profecia que disse Deus lá no livro do Gênesis, a respeito daquele que nasceria da semente da mulher e queria ferir a cabeça da serpente. Vieram os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Oséias, Naum, poderia citar todos eles aqui. Vieram os reis de Judá, não vou nem mencionar os de Israel, porque todos do reino do norte pecaram, o do sul também, mas pecaram menos, mas nenhum deles eram os sacerdotes, os príncipes de Israel, nenhum deles. A profecia ainda continuava um mistério. Nenhum desses homens estava carimbado por Deus para o cumprimento das profecias. Os anos viraram décadas. As décadas se acumulavam em séculos, e por longos 4 séculos, 400 anos, não se ouvia mais profetas. É um silêncio. Os grandes estudiosos chamam de silêncio das profecias. Esse período interbíblico, este período de silêncio, não se ouve mais profetas. Deus parece que abandonara o homem à sua própria sorte. Parece que Deus não só falhou com sua promessa, como também abandonou o homem à sua própria sorte. Satanás, eu imagino, já folgava com vitória, já comemorava antecipadamente e precipitadamente uma suposta vitória, porque essa tal da semente da mulher nunca nascerá, talvez comemorara e dizia Satanás. Até que um dia, num precário e improvável vilarejo de Nazaré, uma jovenzinha pobre, noiva de um carpinteiro pobre daquele mesmo lugarejo, recebeu a visita do anjo Gabriel. Essa visita está registrada no Evangelho de Lucas, que eu vou pedir que você veja aí comigo na sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1 e o versículo de número 26. Vejam o que diz e como se deu este acontecimento. Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que seria ou no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso,
também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, ela era prima de Maria, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quantos anos, quantas décadas, quantos séculos, quantos milênios se passaram, de Gênesis capítulo 3, versículo 15, até Lucas capítulo 1, versículo de número 27. Agora o anjo está dando a boa notícia: para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. 9 meses depois, nos arredores de Belém, sem ter um lugar apropriado, fora do conforto de um hospital maternidade, sem os recursos necessários para a condução do parto, Maria, aquela virgem agraciada, deu à luz a seu filho, o primogênito, há mais de 2000 anos, nas caladas da noite. Alguns pastores foram surpreendidos pelo anjo do Senhor, que trazia a mais extraordinária de todas as notícias que já circularam o planeta Terra. Que notícia foi essa? Lucas capítulo de número 2, versículo de número 8 a 14. Ouçam o que diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Vou repetir a leitura do texto: não temais. Olha a notícia que circulou há mais de 2000 anos. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Qual é a notícia? É que hoje vos nasceu, aleluia, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aqui está o cumprimento de Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Parece que eu vejo, irmãos, a Bíblia não diz isso. Eu fico cá com as minhas viagens na minha cabeça, tentando imaginar uma confusão no inferno, os demônios perturbados. Está acontecendo o centro da história, está acontecendo agora o centro de todos os acontecimentos e de todo acontecimento histórico. Está nascendo aquele que vai ferir a cabeça da serpente. Nasceu Jesus, o Salvador, louvado para sempre o seu nome. Nasci aqui agora a pessoa mais importante, mais célebre, mais nobre da história, Jesus de Nazaré. Não há um personagem mais singular do que ele. Não há um personagem mais impressionante do que Jesus Cristo na história da humanidade. Nunca houve um personagem como Jesus na história do mundo. Eu fico maravilhado com a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, e me pergunto: como que aquela pobre criança da manjedoura, nascida há mais de 2000 anos, ganhou a atenção mundial, a ponto de não existir uma só pessoa na história mundial que nunca tenha conhecido o seu nome.
Rick Warren é um pastor norte-americano. Ele escreveu o seguinte: é impressionante pensar que o nascimento simples e despretensioso de um menino camponês, ocorrido há mais de 2000 anos lá no Oriente Médio, possa provocar congestionamentos no mês de dezembro em lugares como Nova York, Tóquio, São Paulo, Rio de Janeiro e as grandes metrópoles do mundo. E eu posso citar ainda, vou ler para vocês aqui, James Kennedy, em seu livro E se Jesus não tivesse nascido, leia esse livro. Ele cita a narrativa do Dr. James Alan Francis, quando escreveu dizendo: uma vida solitária, abra aspas, olha o que ele fala de Jesus. Ele nasceu em um vilarejo desconhecido, o filho de uma camponesa, cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu nenhum livro, nunca ocupou uma posição, nunca teve uma família ou uma casa, não frequentou a faculdade, nunca conheceu uma grande cidade, não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu, não fez nada do que normalmente acompanha o poder, não tinha credenciais, era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos, quando toda a opinião pública se revoltou contra ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento covarde. Foi crucificado entre 2 ladrões. Quando estava morrendo, seus executores disputavam por suas roupas, suas únicas propriedades deste mundo. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. 19 séculos, isso quando ele escreveu, 19 séculos se passaram, e hoje ele é a figura central da raça humana, de modo que todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como essa vida solitária. Fecha aspas. Eu fico encantado com esse Jesus. Eu fico impressionado, maravilhado com Jesus Cristo de Nazaré, porque 2000 anos ele ainda provoca debates entre teólogos, filósofos e ateus. Eu fico impressionado com Jesus Cristo de Nazaré, porque mesmo depois de 2000 anos, desde que ele andou aqui, a história, ele é o tema recorrente em toda a história, nos corredores das grandes universidades em redor do mundo. Ele ainda é o encanto da poesia do poeta, a beleza do sorriso inocente da criança e a esperança nos lábios aflitos da mãe que chora pelo filho. Passados 2000 anos, não há sequer um personagem na história da humanidade que se iguale, que se compare, que seja pelo menos de longe comparado a Jesus Cristo de Nazaré. De modo que eu posso dizer a vocês hoje de manhã, nós apreciamos a inventividade de Thomas Jefferson, a bravura de Tiradentes, a justiça de Abraham Lincoln, a sabedoria de Salomão, mas um rei tremeu, profecias se cumpriram, os anjos se alegraram, o inferno temeu, e a história dividiu-se em 2 partes, desde que Deus se fez carne e habitou entre nós. Muitos livros das mais belas literaturas já foram impressos, de modo que quando nós queremos ouvir bons poetas, nós podemos ler Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade. Temos oradores conhecidos como Martin Luther King, John Kennedy, Ronald Reagan, mas nunca se levantou um só homem que tenha jamais falado como Cristo falou. Qualquer livro que você lê, seja de história, geografia, filosofia, sociologia, seja ele escrito por um teólogo, por um pesquisador, por um filósofo, acadêmico ou mesmo um ateu, tem que usar o modo como se começou a contar o calendário a partir de Jesus, antes de Cristo, depois de Cristo. A antiga União Soviética, ateísta,
foi obrigada a colocar em sua Constituição o fato de que passou a existir em 1917 depois de Cristo. Ele dividiu a história entre o antes e o depois. Antes da história, depois da história, ou seja, antes de Jesus a história é uma, depois de Jesus a história é outra. Ele influenciou a contagem dos calendários. Ele é o homem que impactou a história da humanidade. Ele é o homem que revolucionou as civilizações. Nenhum sistema político, nenhuma corrente filosófica, nenhuma corrente ideológica impactou mais nas civilizações do que a pessoa da criança da manjedoura, do carpinteiro de Nazaré, do pregador da Galileia, Jesus Cristo, do qual nós estamos reunidos hoje aqui em torno do seu nome. Irmãos e irmãs, houve homens ao longo da história que vociferaram contra Jesus Cristo de Nazaré, que ousaram falar contra o cristianismo. Karl Marx diz: a religião é o ópio do povo. Voltaire, o grande pensador francês, chegou a ponto de afirmar: não mais de 100 anos a Bíblia vai virar uma peça de museu e o nome de Jesus não vai ser mais lembrado por ninguém. E o John Lennon que disse: seremos mais populares do que Jesus, seremos mais famosos do que Jesus, e teremos mais discípulos do que Jesus Cristo de Nazaré. Há muito tempo que todos estes homens estão decompostos nos sepulcros, e a Bíblia continua sendo best-seller mundial, e o nome de Jesus continua adorado nos céus, invocado na terra e respeitado no inferno pelos demônios. Irmãos e irmãs, eu fico maravilhado com este homem, o homem mais extraordinário, mais espetacular que a história da humanidade já pôde conhecer, a pessoa de Jesus Cristo Nazareno. Senhores e senhoras, moças e rapazes que ouvem a voz deste simples pregador, eu não estou contando uma história de gibi, eu não estou falando aqui de um político revolucionário, eu não estou falando aqui de um médium, de um grande psicólogo avançado, eu estou falando aqui do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o seu nome, Jesus Cristo é o seu nome, Jesus Cristo é o seu nome, louvado para sempre seja o seu nome. Eu vou terminar a minha simples mensagem hoje de manhã, mas vou terminar pontuando aqui por que afinal de contas Jesus veio a este mundo. Com qual finalidade Jesus de fato veio a este mundo? Primeiro, o nascimento de Jesus é um aviso claro às estruturas de poder que o pregador da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, reina. Vou repetir esta frase: o nascimento de Jesus é um aviso claro a todas as estruturas de poder, sejam elas religiosas ou políticas. Todas as estruturas de poder estão recebendo um aviso claro com o nascimento de Jesus, que quem reina é a criança da manjedoura, é o pregador da Galileia, é o carpinteiro de Nazaré. Porque vejam bem, quando Jesus nasceu, Herodes estava no trono, Pilatos governava, Roma subjugava, e todo o império romano mostrava a sua força imponente. Qual foi a mais alvissareira notícia que o anjo anunciou? Eu já li para vocês, Lucas capítulo 2, versículos 10 a 12. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Foi essa a grande notícia. E aqui está o Quírios. O que é esse Quírios? São os 3 títulos do imperador romano. Porque quem é que é chamado de Salvador? Quem é que é chamado de ungido de Deus? Quem é que é reverenciado como o próprio Senhor? Quem era? César.
César é chamado de Salvador, César é chamado de ungido de Deus, César é chamado de Senhor, é reverenciado como Senhor. Aparece os anjos nas caladas da noite e diz aos pastores, proscritos, marginalizados, excluídos, porque se você não sabia, pastorear ovelhas, ser pastor de rebanhos de ovelhas naquele contexto, isso era serviço desqualificado, era mão de obra desqualificada, era considerado um trabalho sujo, era para proscrito, era para marginalizado, era para gente excluída da sociedade. Pois a mais extraordinária notícia, a mais bela notícia, a notícia do nascimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, foi dada aos excluídos, aos marginalizados, aos proscritos. E qual é a notícia? A notícia é: fiquem em paz. Esta é a mensagem do Evangelho ainda hoje. Fiquem em paz. Você oprimido, você excluído, você vítima do preconceito, você vítima do racismo, fique em paz. Quem reina, quem governa, quem é o Salvador, quem é o ungido, quem é o Cristo, não é o império, não é César, não são os políticos, é Cristo Senhor. Ele é o Salvador, Ele reina, Ele é o ungido de Deus. Louvado seja o seu nome. Saibam todas as estruturas de poder, todo império cai. Todo império cai, todo império é ruído, vem de alto a baixo. Todo imperador imponente é humilhado pelo próprio Deus, porque só há um Deus eterno e grande, digno de honra e de glória, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o seu nome. Segundo, o nascimento de Jesus revela a força salvadora de Deus. Que força é essa? Que força é essa? Como foi que Deus salvou o mundo? Deus teria e tem inúmeras possibilidades e opções para salvar o mundo. Por exemplo, se Ele quisesse falar assim para os anjos: venham aqui todos os anjos, vamos salvar o mundo agora. Desça lá, quem for para matar, mata, quem for para salvar, salva, vamos salvar. Faria ou não faria? Faria. Se fosse para mandar um exército, levantar um exército poderoso na terra, o exército já imaginou esse aqui é o exército de Deus. Existe o exército brasileiro, o exército ou as forças armadas norte-americanas, enfim, cada país tem, o seu poder de armamento, de guerra, de preparo. E se Deus falasse assim: agora eu vou fazer o meu exército, vou criar o meu exército, e o de vocês aí vai ser destruído com um sopro, bomba atômica, ogiva nuclear, isso aí, o meu exército vai destruir só com sopro. Deus faria ou não faria? Mas sabe como foi que Deus quis salvar o mundo? Deus diz: a única arma que eu vou usar para salvar o mundo se chama amor. Esta é a única arma com a qual eu vou salvar o mundo. Amor. O nascimento de Jesus revela a força salvadora de Deus. Que força é essa? O amor. Vejam, Deus não enviou um exército de anjos, não levantou nenhum grande líder político, tampouco um líder guerreiro. Não deu a Israel um exército poderoso com armas de grande poder destrutivo. O que Deus fez? Enviou o seu Filho. A força da sua mensagem, ou a força da mensagem de salvação de Deus, passa por um bebê recém-nascido. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus glorioso é esse? Que aquele bebê indefeso numa manjedoura, quem chegasse ali, qualquer um que chegasse ali e perguntasse: mas o que é isso? O que significa isso aí? Um bebê, uma criança, um recém-nascido. Deus está dizendo: essa aí é a minha força avassaladora de amor que vai salvar o mundo. Mas como com um bebê? É o poder salvador de Deus. A força de sua mensagem de salvação passa por um bebê recém-nascido. E quem é esse bebê recém-nascido? É
é Jesus Cristo, Senhor querido. Ele é o que salva. Louvado seja o nome do Senhor. 3. Jesus veio a este mundo revelar a verdadeira face de Deus. E aqui esse ponto complementa o segundo. Jesus veio revelar a verdadeira face de Deus. Como era que os judeus conheciam Deus? Quem é Deus? É um déspota, é um tirano, é um ser distante, é um ser que a gente tem que ficar cumprindo rigorosamente a lei para agradá-lo, porque senão ele nos mata. Vem Jesus e diz assim: não, eu vou cumprir toda a lei, eu cumpro toda a lei. Não, esse negócio do sábado aí, eu sou maior do que o sábado. Jesus diz: eis aqui o que é maior do que o sábado. Jesus olha para o templo e diz assim: eis aqui aquele que é maior do que o templo. Jesus olha para Salomão e diz assim: eis aqui aquele que é maior do que Salomão. Quer saber? Eu assumo toda a bronca, deixa comigo. Aí Filipe fica confuso. Aliás, não só ele e os discípulos todos, mas Filipe é quem tem a iniciativa. Diz: Senhor, um negócio aqui, sabe qual que é? Mostra o Pai para nós. E se o Senhor mostrar o Pai para nós, resolveu o problema. Jesus olha para Filipe, João capítulo 14, versículo 9. Filipe, há quanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido? Olha para mim. Parece que eu vejo Jesus dizendo para eles: olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos e irmãs, Jesus tem a face de Deus. Deus tem a face de Jesus. Quem é Jesus? É a expressão exata de Deus. É a revelação exata de Deus. Jesus veio a este mundo revelar a verdadeira face de Deus. E aí Nicodemos, com um nó tremendo na cabeça, embora fosse um mestre da lei, embora fosse um erudito, embora fosse um intelectual, embora fosse um cara de largo conhecimento, mas estava com a mente toda confusa, chegou perto de Jesus para perguntar para Jesus: Senhor, o que é isso? Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus diz: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele: mas nascer de novo, o que é isso? Nascer de novo? Será que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus diz: não, Nicodemos, é nascer da água e do Espírito. E o centro da Bíblia, o ponto central da mensagem, Jesus deixa escorrer pelos seus lábios quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é Jesus? Ele é a expressão exata de Deus e veio revelar a verdadeira face de Deus. E por último, o que é o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus é uma explícita declaração de que Deus não abandona seus filhos. É uma explícita declaração de que Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandonou a raça humana à própria sorte. O homem pecou, o homem se rebelou contra Deus, o homem se afastou de Deus, mas Deus nunca perde o homem de vista. Deixa eu te dizer aqui, irmão, irmã, você que nos acompanha aí pela transmissão, se você não teve encontro com Jesus ainda, se você não entregou a sua vida a Cristo ainda, deixa eu te dizer, você pode ir para onde você quiser ir, você pode esconder no buraco que você quiser esconder, você pode fazer o que você quiser fazer, Deus não perde você de vista. Deus não perde o homem de vista. O homem está sempre no radar de Deus. Deus sempre alcança o homem. Deus sempre vê o homem. E lá no Éden, Deus tornou conhecido do homem o seu plano desde a eternidade. Você sabe o que é Gênesis 3:15? Gênesis 3:15 é Deus dizendo para Adão e Eva: na sua
pecaminosidade, na sua decadência, na sua vergonha, na sua imoralidade, no seu pecado. É Deus dizendo a Adão e Eva, Gênesis 3:15, é Deus dizendo para Adão e Eva: eu tenho um segundo plano, eu tenho uma carta na manga, esse plano foi traçado na eternidade, pode ter certeza, nascerá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, Jesus o Nazareno, para resgatar a herança de Deus perdida outra vez. Aleluia! E eu vou finalizar aqui dizendo o seguinte: quem é Jesus? Esse que nasceu da semente da mulher, esse que veio na plenitude dos tempos, para resgatar a herança de Deus, para nos salvar, para nos redimir. Quem é Jesus? Ele é o nosso norte, Ele é a nossa pedra angular, Ele é a coluna de nossa fé, Ele é a âncora da nossa vida, Ele é o comandante-chefe das hostes celestiais, Ele é o rei de servas e servos anônimos que andam pelo mundo inteiro, empunhando este livro sagrado, a Bíblia, e anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o pontífice máximo da igreja lavada pelo seu sangue, Ele é o reitor de toda a sabedoria, Ele é o duque que reina entre os pobres, Ele é o barão das cortes dos miseráveis do mundo, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o fiel jardineiro que cuida da árvore da vida, Ele é o saqueador do inferno, Ele é o conquistador da morte, Ele é o proprietário vitalício dos confins do universo, Ele é o presidente do Supremo Tribunal das causas perdidas, Ele é o Cristo desta igreja, Ele é o Senhor da história, Ele é o amado nosso, Ele é o Rei nosso, Ele é o Senhor nosso. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. Fiquem em pé comigo agora em nome de Jesus, irmãos. Vamos aplaudir mais forte ao nome de Jesus. O teu povo